não. E não acho surpreendente a atuação e o resultado de hoje, porque o Vasco foi melhor no jogo. Porque o time do Vasco, do Diniz, ele é quase sempre um tudo ou nada nas suas atuações. Ele geralmente tem volume de jogo ofensivo, quando não tem o time sucumbe. O Vasco teve alguns problemas defensivos hoje, né? Mas o Vasco conseguiu construir... faz parte. Conseguiu construir mais chances de gols. Quando eu olho os elencos, eu acho que tem sim alguma diferença, mas eu olho a parte da frente dos jogadores à disposição e eu não vejo o Vasco inferior ao Fluminense no jogo de hoje, né? Com os desfalques do Fluminense, com o que os meus dias têm que usar. E acho que, apesar do Vasco ter vencido o jogo com mérito, se tivesse terminado empatado, ok. Se o Fluminense tivesse vencido por um gol de vantagem, ok. Foi um jogo bem legal de se assistir, um jogo bem emocionante, um jogo disputado como um jogo de mata-mata mesmo. E já dei meu palpite, mas eu acho que tá aberto. Tá aberto. Você deu no seu palpite, não tá aberto, mas aqui no programa... Não, o palpite tem duas opções. Entendi. Quando você tem uma enquete com duas opções, você palpita numa delas ou não vota. Entendi. Não questiona a enquete. Entendi. Que gol do Verratti, entrou, substituição, né, no segundo tempo, entrou, aposta do Diniz aí, deu certo, Verratti de cabeça, era para isso, né? Mas que partida do Rayan, hein? Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, acho que o Rayan foi um dos destaques do jogo, não só pelo gol que ele faz, mas pela jogada do segundo gol, né? Por essa coisa pouco brasileira de sofrer uma falta e querer jogar imediatamente na sequência, se levantar e tocar a bola. Então, acho que ele tem muitos méritos na vitória. Mas em relação ao jogo como um todo, eu vou mais ou menos na linha do Birner. Eu acho que o Vasco foi sim um pouco melhor. As maiores chances foram do Vasco. Mesmo no primeiro tempo, que eu vi muita gente vendo a partida do Fluminense como bem superior à do Vasco, eu não achei. Também não achei, não. Também não achei. Não. Eu acho que assim, claro que o Vasco melhora ali do meio para o final do primeiro tempo, até porque estava em desvantagem, mas acho que mesmo antes, não é que o Fluminense tenha criado um caminhão de oportunidades, né? Aliás, a gente não teve defesas dos goleiros no primeiro tempo, então acho que tanto o Vasco como o Fluminense chegaram ali esporadicamente na primeira etapa, mas era um jogo parecido, era um jogo equilibrado. Para o segundo tempo, aí sim, o Vasco acho que volta um pouco melhor e aí consegue, inclusive, a virada, que é um baita resultado. E acho também, como o Birner, que não era um resultado imprevisível, impossível. A gente esquece que o mesmo Vasco de 7 derrotas nos últimos 8 jogos do campeonato ali, né, do brasileiro, foi o Vasco que tinha, na sequência imediatamente anterior, ganhado 6 jogos em 7 partidas. Então, assim, é um Vasco de altos e baixos. Esse jogo a gente sabia que era um jogo completamente diferente, como seria também o jogo de ontem. Acho que me surpreende até mais em relação à partida de ontem, a boa atuação do Corinthians contra o Cruzeiro do que o resultado do jogo de hoje contra o Vasco, né? Porque o Cruzeiro vinha jogando muito bem. O Cruzeiro dos 4 parecia ser talvez o mais sólido, ainda que o Fluminense vivesse uma grande fase. Então eu acho que o resultado de hoje não me surpreende e, obviamente, pela qualidade do Fluminense, porque aí eu acho que o Fluminense tem sim mais elenco, tem mais opções do que o Vasco. Eu acho que pela qualidade que o Fluminense tem, o que o Zubeldia tem nas mãos, está completamente escancarado, está muito aberto, está quase 50-50, considerando que o Fluminense terá o mando no jogo de volta. Eugênio, você acha que está 50-50 ou vamos respeitar esse um golzinho aí de vantagem e colocar um pouquinho mais na conta do Vasco, hein? Tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, Willi, para os companheiros. Não está 50-50, o Vasco venceu o jogo. O Vasco entra na partida do domingo com uma vantagem, joga pelo empate, tendo sido a equipe que jogou melhor hoje. O Vasco, e essa é uma característica do Diniz, ele não abre mão, muita gente torce o nariz, mas ele gosta de propor o jogo. Ele gosta de ter a bola. O Fluminense abre o placar no primeiro tempo a partir de uma falta, uma execução muito bem feita, da jogada ensaiada, num lançamento de um momento de monte do primeiro tempo em que o Fluminense baixou linhas, tentou preencher os espaços da intermediária para trás, deu a bola para o Vasco, que tinha dificuldade de encontrar os caminhos para fazer, para chegar à zona de finalização do primeiro tempo. Mas o Vasco que nunca abriu mão disso. E que no segundo tempo, eu acho que o grande mérito do jogo, e no segundo tempo isso aconteceu, o que não tinha acontecido no primeiro tempo,
que é o Vasco transformou o seu desfalque no caminho para a vitória. Por quê? Qual era o desfalque do Vasco hoje? O Lucas Piton, o lateral esquerdo do Vasco. É o jogador do cruzamento. Hoje não tinha o Piton. Jogou o Pumita, de lateral esquerdo. O Pumita não tem a perna esquerda para ir no fundo e cruzar. O que o Diniz fez? Ele traz o Pumita um pouco mais para dentro e dá amplitude para o Andrés Gomes. E os 2 gols saem de cruzamento do Andrés Gomes. Porque talvez o Fluminense tenha meio que subestimado o potencial do Vasco de chegar e criar por ali, onde normalmente cria com o Piton as suas jogadas, inclusive o cruzamento para o Verratti. O Pumita quase, talvez o melhor lance do Vasco no primeiro tempo é com o Pumita. E ele fica meio torto, porque justamente ele não tem a perna esquerda. Ele, na hora de definir, tem alguma dificuldade. Que é um lançamento bonito do Thiago Mendes na diagonal para o Pumita, que invade por ali. Mas no segundo tempo, com o Andrés Gomes aberto, e ele, para mim, é o nome do jogo. Eu também acho que ele jogou muito. Ele consegue colocar a bola primeiro para o gol do Ryan e depois para o gol, já nos acréscimos, o gol do Verratti, que sela a vitória do Vasco. Então, eu acho que o grande barato do jogo é o Diniz entender que, de repente, o Fluminense, naquele lado ali, como não tem o Piton, não estava tão focado em permitir o 1 contra 1 do Andrés contra o Samuel Xavier, que é um bom lateral, mas já é um lateral mais velho, e o Andrés tem a explosão. Então, ele ficou frente a frente, jogou no fundo e levou as duas. Ele conseguiu levar vantagem nas 2 jogadas e desses 2 cruzamentos saíram os gols que deram a vitória ao Vasco. E aí, pensando no que foi o Vasco ao longo do ano, essa foi uma das grandes viradas. Quando o Vasco, em meio à temporada, ali na janela, né, de meio de ano, trocou Lloyd Augusto por Andrés Gomes. Ali o Vasco duplicou, triplicou, quadruplicou seu potencial de jogadores de lado de campo. Porque o Lloyd Augusto foi um embuste do Vasco. Virou meme quando colocou a mão na orelha aqui para dizer, olha aí, chutei uma bola no gol que o goleiro defendeu, a bola nem entrou. E o Andrés Gomes quieto, na dele, perfil baixo, é um jogador que entrega muito mais para o Vasco e hoje foi decisivo. É verdade. Calçade, qual foi o ponto principal do Vasco para conseguir essa virada aí, importantíssima aí? O Vasco já teve viradas nessa temporada, teve aquele jogo contra o Vitória, inclusive, um jogo de virada de um lado, virada do outro e tal. Mas uma desse tamanho no mata-mata é fundamental. Dá uma moral danada para um time que vem em baixa, né? Olá, boa noite. Dá uma moral incrível, né? O curioso é que o terceiro colocado no Brasileirão e o que... Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique AS. Quer ver onde está o Flu aqui? Que o Fluminense tem 19 vitórias no Brasileirão, o Vasco tem 19 derrotas. Um turno de vitórias. O Flu ganhou um turno, o Vasco perdeu um turno. Mas aí a gente vem para o mata-mata, né? Que é uma outra conversa. Só para pegar o gancho, para não deixar passar, quem não deve estar gostando nada disso, Calçade, falando de Brasileirão, é o torcedor do São Paulo, né? Porque é inacreditável. É verdade. Você tem uma semifinal de Copa do Brasil, em que você tem Fluminense e Cruzeiro como favoritos, e que se fazem a final, já colocam o São Paulo na Libertadores. É verdade. Se você tiver uma final entre Vasco e Corinthians, esquece. O São Paulo está fora da Libertadores. Fora. E por enquanto, sim. Já conquistaram? Não, mas é uma vantagem, não é uma surpresa, mas não era o óbvio para mim. Para uma final de Copa do Brasil, de Cruzeiro e Fluminense, e ela pode existir ainda, é uma final mais próxima do rendimento técnico daquilo que as equipes vinham fazendo naquilo que a gente tem para assistir, que é o Campeonato Brasileiro. Porém, num campeonato de mata-mata, a Copa do Brasil, eu acho que tem um ponto para se analisar, não agora, mas só para deixar no radar a questão do foco. O Brasileirão acabou, já era para 16 clubes, e você tem 4 jogando. 16 estão de férias. 4 estão tentando uma vaga para a Libertadores da América e também um volume de grana que ajuda qualquer clube, até o Cruzeiro, que tem mais dinheiro do que eles. Imagina 70 e tantos milhões na conta de Vasco, Corinthians ou Fluminense. Então, assim, o foco nesse momento, ele é totalmente diferente. E uma taça, né? E uma taça. A última do ano. É uma taça, assim, que muda tudo, né? Porque é um segundo campeonato de importância no país. O foco consegue transformar equipes de futebol. Ontem a gente viu um Corinthians com foco no jogo que ele não demonstrou nas últimas partidas do Brasileirão. Hoje a gente viu um Vasco que soube assim, superar os perrengues do jogo.
E tá aí, você comendo nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho após essa vitória de virada do Vasco da Gama, uma virada espetacular. O Vasco vence o Fluminense por 2-1. Saiu o gol do Fluminense do Serna, depois Ryan empatou e no finalzinho ele, o pirata Pablo Verratti, fez 2-1 para a equipe do Vasco. E o Vasco sai com uma belíssima vantagem para o jogo de volta, que vai ser realizado no domingo. Você está muito confiante no Vasco, sim ou não? Quero saber a sua opinião. O Vasco fez uma boa partida, Thiago Mendes muito bem, Pumita ali sofrendo na marcação, mas depois foi se acertando. Teve ali uma cabeçada dele, do Pumita, inclusive, que bateu na trave. Então o Vasco mereceu muito essa vitória e agora vai com um resultado muito importante para a final, para quem sabe encarar ou a equipe do Corinthians ou a equipe do Cruzeiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!